dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um AliCast. Hoje com um tema muito importante. Vamos falar sobre uma coisa que é assim, de extrema importância, crucial para qualquer operação. É como que a implementação do vídeo monitoramento é feita. A gente sabe que o vídeo monitoramento por si só é uma tecnologia revolucionária, mas é muito importante a forma como ela é implementada dentro de uma operação. E para isso, nada melhor do que trazer a pessoa responsável aqui dentro da Alisat pela implementação. Temos aqui conosco hoje o Daverson, que é o nosso gestor da área de sucesso do cliente. Então, Daverson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bruno, por essa apresentação. Como comentou hoje, a parte do sucesso do cliente, ela começa desde o início, onde a gente tem o primeiro contato com a venda, o segundo contato para montar um projeto em si. Então, essa aba ela vai desde o início do cliente dentro da Alisat até o finalzinho dele ali. Então, é algo que acontece diariamente com todos os clientes. A gente diz que o sucesso ele tem que ser colhido todos os dias. Todos os dias. É algo que a gente precisa de fato estar em cima, estar aprendendo junto com o cliente, estar aprendendo junto com a nossa empresa também para poder fazer isso funcionar. Excelente. E Daverson, conta um pouco assim da tua experiência, que o Daverson, para quem não sabe, é um dos colaboradores mais antigos aqui da Alisat, se não o mais antigo, né? E conta um pouquinho da tua experiência aqui na Alisat e explica pra gente o que exatamente assim faz, o sucesso do cliente. Tu pega o cliente ali, fica responsável logo depois do fechamento do contrato e aí fica contigo, né? Exatamente. Como o Bruno falou, eu sou um dos funcionários aqui mais antigos, um dos colaboradores mais antigos dentro da Alisat. Então eu passei um pouquinho por todas as áreas, digamos assim, desde os primórdios, contrato, atendimento, desde o início mesmo, desde o rastreador mais básico até hoje o nosso projeto mais avançado, eu sempre tive junto, então é um prazer imenso poder falar isso, é muito gratificante a gente poder ver a evolução disso. Desde o começo, onde uma pessoa fazia tudo e hoje cada um tem o seu papel para desenvolver. Então, o que exatamente faz o sucesso do cliente hoje, Como o Bruno falou, após o fechamento do contrato, a gente tem que pegar aquele cliente pela mão e entender de fato o que ele precisa. Na hora da venda, o cliente pode falar alguma coisa, o vendedor passar outra, então é a hora que eu capto isso tudo do cliente de forma a entender o que ele vai olhar. Desde quais são os principais desafios que ele tem hoje dentro da frota dele, quais são os principais desafios na questão desde a implementação do sistema no caminhão dele, o que ele tem de desafio com o motorista dele, isso tudo a gente analisa em uma reunião, monta um projeto e sim vai seguindo um passo a passo para aquilo lá ser implantado de forma correta. Onde o cliente não vai ter dor de cabeça no final para chegar, faltou isso, faltou aquilo. Não, isso é tudo definido conforme o cliente precisa. Então a gente acaba evitando diversos erros durante a operação do cliente para fazer isso funcionar de forma 100% limpa para ele até o final. Exatamente. E bem como o Daverson falou, assim, ele é um dos colaboradores mais antigos. E é muito interessante aqui na Alisat, quando alguém não sabe de alguma coisa, vai direto perguntar para ti, Exatamente. A pessoa vai direto assim, ô Daverson, me ajuda aqui, porque olha só, ontem mesmo eu pedi tua ajuda umas 3 vezes, E às vezes é uma coisa que a gente só para e pensa, mas é que o Daverson tem essa cabeça mais centrada, acho que por ter essa experiência, assim, tem uma confiança maior. E não só na implementação, mas tu segue cuidando do sucesso do cliente durante todo o período dele aqui dentro da Alisat também. Exatamente. A gente não tem só a parte do início do cliente, A gente também tem o meio, tem o final, tem o depois. Então, quando a gente finaliza essa parte de implementação, que é chegar lá, fazer a instalação, a gente depois disso tem a parte do treinamento do sistema, a gente adapta o nosso sistema à utilização do cliente, a gente também tem o acompanhamento com os motoristas, A gente tem também o acompanhamento com o pessoal que vai fazer esse monitoramento, com os gestores da frota, para apresentar um relatório, para apresentar alguma função que vai ser melhor para ele no futuro. A gente não para só na parte do vídeo monitoramento também na primeira instalação. A gente tem diversas outras coisas que o cliente consegue utilizar, que vai melhorar ainda mais o dia a dia dele, vai facilitar ainda mais a vida dele dentro da operação dele. E são coisas que a gente só percebe durante a implementação mesmo, Exatamente. E assim, dentro dessa experiência toda que tu traz, desse conhecimento prático mesmo de como funciona, o dia a dia, quais que tu diria que são os principais desafios para essa implementação da tecnologia de vídeo e também das outras tecnologias que a Alisat disponibiliza hoje? O principal desafio mesmo hoje é a parte do motorista,
A adesão do motorista. A adesão do motorista, exatamente. Por quê? O motorista hoje, muitas das vezes, eles acabam se sentindo um pouco intimidados pela câmera. É algo que eles não têm muita aceitação. Mas logo mais pra frente, quando a gente for ver ali a parte dos vídeos que a gente vai apresentar, a gente vê que é diferente. Isso é para proteger o motorista e o patrimônio da empresa. E o pessoal ali acaba não gostando. Quem faz coisa errada, às vezes quando entende que vai fazer uma implementação no sistema de vídeo monitoramento, o motorista por si só já corre. O cara no outro dia pede para sair, fala que vai trocar de emprego, que conseguiu uma coisa melhor, mas não, por medo da câmera, né? Porque ele sabe que aquilo ali vai ajudar a empresa, vai mitigar todos os erros, todos os costumes errados que o motorista tem, que acaba afetando a empresa e acaba às vezes afetando a vida de outras pessoas também, né? Que hoje a gente entende que um caminhão é algo que pode acabar com uma família, se não for bem conduzido, se não for bem direcionado. Então é algo que precisa de fato ter cuidado, precisa ter total atenção. Segurança. Então, o sistema de vídeo monitoramento, ele protege a empresa e todo mundo ao redor dela. Exatamente. E além de ser também uma arma nas mãos erradas, um caminhão é um grande patrimônio, né, para uma empresa. E é muito interessante porque vendo os desafios que o Davidson enfrentava nas implementações do vídeo monitoramento dos nossos clientes parceiros, foi que a gente começou a desenvolver treinamentos para os motoristas, né? Então já falamos sobre os treinamentos, a importância do motorista fazer parte aqui no webinar, né? E foi muito por causa dessa experiência prática. E interessante que esse desafio dos motoristas é realmente muito relevante, né? E precisamos trazer eles para perto também, né? Fazer com que todo mundo seja uma grande unidade trabalhando em prol da eficiência e da segurança. Mas além dos motoristas, quais são, que tu diria que são os maiores erros das empresas ao adotar essa tecnologia de vídeo monitoramento, né? E quais foram ali as medidas que a Elisight, né, e tu, de forma prática, adotaram para evitar esses erros? Um dos principais erros quando a empresa vai adotar esse sistema é não ter uma pessoa responsável por isso. Sim. Hoje, as grandes frotas, né, têm empresas responsáveis, médias empresas também, porém essa pessoa é aquela que cuida da manutenção do veículo, é aquela que tem que levar o veículo para fazer um conserto, é aquela que também vai atender a parte da logística, vai cuidar de parte de entrega, de rastreamento. Toda a operação. Então, eles centralizam toda a operação em uma só pessoa e isso acaba afetando. E o que isso acaba afetando ele de fato é ele não poder extrair 100% do nosso sistema. É uma pessoa que não fica 100% responsável por ela ter outras tarefas e a gerência acaba falando que outras tarefas são mais importantes, só que a gente entende hoje que não. Então, esse é um dos desafios também que a gente tem hoje, mas numa reunião mais específica, quando a gente faz com o cliente, a gente define bem que vai ter uma pessoa responsável por isso e a gente também ajuda essa pessoa durante um bom período, né? A gente entende, a gente treina ela sobre o sistema, a gente dá treinamento sobre uma gestão mais prática de gestão de frota também, e isso acaba auxiliando um pouco mais e acaba melhorando a utilização dos veículos hoje dentro da empresa. Eu já participei de algumas implementações e já vi alguns treinamentos que o Davidson fez, né, durante o onboarding dos nossos clientes parceiros, né, a integração dos nossos clientes parceiros. E é realmente uma das responsabilidades que a gente traz de forma muito forte, né, durante essa implementação, é a disponibilização de uma pessoa que fique responsável por fazer gestão do nosso sistema, né? Exato. Porque é um sistema inteligente e ele exige o mínimo de esforço de um gestor de frota para ter a correta utilização dos dados, para conseguir fazer os indicadores funcionarem, né? Então é um esforço mínimo, mas é um esforço que existe, né, Davidson? E quando a empresa não disponibiliza alguém para ficar responsável por isso, pode ser até que haja algum mal entendido. Então a gente sempre deixa muito claro essa importância, essa necessidade. E trazendo depois esse treinamento, né, depois de fazer essa implementação, Davidson, como é que tu garante mesmo, né, que os nossos clientes parceiros tirem valor, né, e tirem um lucro considerável da implementação de um sistema como o vídeo monitoramento? Então, o que a gente faz hoje? Depois da parte da implementação, instalação, o cliente já utilizando, a gente ainda tem na parte de sucesso do cliente um acompanhamento semanal, quinzenal, mensal, aonde a nossa equipe mesmo analisa os dados que o sistema do cliente está trazendo, que é os equipamentos eles estão trazendo, para poder passar isso para o nosso cliente.
Então hoje a gente mostra para ele que de fato aquilo ali não é um custo, mas sim um investimento que ele está trazendo e o quanto isso está ajudando ele de fato na operação. E a gente fazendo esse acompanhamento ali, o cliente ele vai vendo o valor no nosso produto, né? Ele vai vendo que de fato funciona, que de fato, mesmo ele não acompanhando, está gerando alguma mudança. E isso lá dentro da cabeça do gestor de frotas vai mudando aos poucos. Ele vai entendendo que o vídeo ali é necessário, que o sistema de rastreamento é necessário, a parte do controle de combustível também é necessária, porque isso ajuda na frota. Às vezes eles não têm tempo, como eles fazem diversas funções durante o dia, eles não têm tempo para sentar ali e olhar um relatório. E isso a gente acaba fazendo aqui dentro para eles também, que é uma forma de ajudar, né? Então hoje a gente entende que a maior parte do sucesso do cliente é onde ele está investindo um valor com a gente tem que retornar esse valor para ele em algum certo momento. Então isso hoje é o mínimo que a Alisat precisa entregar para o nosso cliente. Exatamente. E quando a gente fala aqui dentro da Alisat, eu costumo falar muito, tanto nas redes sociais como aqui nos webinars, né, da expertise que a Alisat traz na implementação de uns sistemas para gestão de frotas. E está aqui a expertise, está aqui na nossa frente hoje. O Davidson realmente ele fica em cima da operação, ele fica monitorando as operações, ele tira os relatórios, ele traz inovações. Então, quantas vezes já que eu estava lá fazendo meu trabalho tranquilo e o Davidson falou, ó, temos que chegar nesse cliente e fazer isso, 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 porque vai dar tanta diferença. E a gente fazia e não é que dava diferença mesmo. Então, o Davidson realmente ele traz uma visão muito mais ampla da operação do cliente. E é uma coisa muito importante, né? Ter alguém que fique também dedicado e responsável a trazer essa lucratividade para o nosso cliente, né? Mas aqui eu separei uma pergunta que eu gostaria de fazer, que é uma dúvida minha mesmo, né? Uma dúvida mais pessoal. Já teve algum gestor de frota lá que tu foi implementar a solução e ele não gostou muito da solução, não estava muito aberto assim, e depois começou a ver benefício nisso, começou a gostar e a utilizar? Tem alguns casos, sim. Alguns casos, que a pessoa, por impulso da empresa, pediu para contratar, mas o gestor de fato não queria. E quando a gente começa a mostrar esse acompanhamento para ele, de fato ele enxerga que aquilo lá não. É verdade, funciona, a gente precisava disso. Tem diversos casos, até uma empresa mais recente que fez a instalação com a gente agora, que o pessoal pediu para fazer a instalação, os motoristas não gostaram muito, nem o gestor, mas a gente acabou no nosso monitoramento diário ali, pegou uma cena não muito agradável, que era os motoristas fazendo consumo de drogas dentro do veículo. Então isso a gente acabou enviando para a gerência, para a empresa em si, eles tomaram as devidas providências, né? E a gente não pode mostrar fatos aqui porque a empresa não deixa, mas a gente fez essa atuação e o cara viu que de fato aquilo lá é necessário. Onde ele tinha 3 veículos com a gente na frota e o pessoal do comercial acabou fechando com eles todos os veículos da frota também depois. Então são cerca de 15 veículos, então agora não com só 3 de teste. O pessoal colocou 15 veículos agora para fazer a utilização do vídeo. Então é algo que realmente de fato ajuda todo dia, né? Então se uma vez, onde isso acontece uma vez, pode ser que aconteça várias outras. Quantas vezes isso não aconteceu com esse mesmo motorista? Outros motoristas também desse cliente ou diversos outros clientes que possam ter esse problema. Então, e realmente a utilização de substâncias químicas ali atrás do volante gera diversas consequências, né? Exato. Que interessante, cara, realmente, porque imagino que alguns gestores têm às vezes uma atitude mais fechada, mais arcaica, né, em relação à tecnologia, mas vendo essa mudança que ela traz efetivamente no dia a dia, ali na operação, não tem, né, como o cara se fechar para isso. Exato. O futuro está aí e o impacto que isso gera numa operação é muito grande, né? É considerável. Tem aquelas pessoas que também falam, né? Eu só acredito vendo. E o vídeo tá lá. Ele tá tá vendo, né? Ele vai ver de fato o que aconteceu. Ele tem um vídeo lá na mão dele, ele vai conseguir fazer esse acompanhamento depois. Então não tem a prova maior que o vídeo, né? Mostrando o que aconteceu. E falando no vídeo também, pedi pro Davidson separar aqui alguns exemplos para nós. Mais para frente aqui a gente vai estar passando alguns vídeos, a gente vai estar analisando, então fica aqui com a gente, daqui a pouquinho a gente já vai mostrar o primeiro vídeo, depois a gente tem mais um e a gente vai comentar sobre eles também, porque tiveram um grande impacto aí na operação dos nossos clientes parceiros, né, Davidson? Mas antes disso, né, antes da gente poder fazer a análise desses cases de sucesso, poder fazer a análise desses vídeos, né, que a gente tem aqui dos nossos clientes parceiros,
Eu queria muito ter esse momento contigo, porque assim, o Davidson aqui dentro da Alisat, né, da nossa operação, ele já viajou quase que o Brasil inteiro fazendo instalação, né? Já foi para diversos lugares, já falou com diversas pessoas, conhece muita gente, né? E eu queria saber, tu tem alguma história engraçada, alguma história diferente, assim, sobre esse processo de instalação, uma coisa que aconteceu? Tem várias. E qual foi a mais diferente, assim? Hoje a gente fala do sucesso do cliente, para a gente poder entender o sucesso do cliente, nada melhor que a gente estar dentro da operação do cliente. Exatamente. Então, a gente fez algumas viagens, como o Bruno falou, pelo Brasil todo, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul todo aqui a gente já conhece, a gente está de fato dentro das obras dos clientes, dentro da base deles, indo lá conversar, tomar um café com o cliente, cara, isso já mostra para nós uma diferença muito grande. Nesse caso de Minas também, cara, foi um local mais legal que a gente já viajou, tipo, pessoal de lá muito receptivo. Minas Gerais, né? A empresa muito receptiva, tanto os motoristas, tanto os gestores de frota, até mesmo os donos da empresa, assim, ó, fenomenal. E chegando lá nesse local, a gente tem a questão da instalação, né, que por si só já é um desafio para poder fazer esse acompanhamento. Esse dia a gente estava com a equipe técnica, a gente passou 4 dias em Minas. Então lá a gente precisou parar a operação do pessoal na segunda, na sexta, no sábado, no domingo e na segunda também para fazer essas instalações. E lá chegou um dia que a gente foi numa época de muita questão de queimada, né? Então nesse dia das instalações o pessoal estava lá fazendo as instalações, daqui a pouco a gente teve que parar toda a operação de instalação porque estava tendo uma queimada próximo à empresa, onde o pessoal precisou ir lá fazer a contenção desse incêndio para não piorar, não atingir casas, não atingir de fato a empresa. Então a gente viu que o povo de lá também se ajuda muito, né? Então a gente também teve alguns problemas com os equipamentos naquele dia que não deram certo, que faltou configuração, que a equipe de suporte conseguiu ajudar. Eu também, com um pouco de conhecimento que eu tenho, consegui resolver, ajudar. Como é que foi? Vocês tiveram que reprogramar o equipamento lá no cliente? Exatamente, a gente teve que fazer toda a reprogramação desse equipamento do cliente lá na hora mesmo. A gente tem até algumas fotos, mas eu não trouxe aqui, onde a gente improvisou uma banca com uma mesa aquelas de bar mesmo, da amarela, uma cadeira com uma bateria de carro em cima da mesa para poder ligar no computador e fazer o teste. Então, realmente a gente sabe que a equipe ela não importa o desafio. A gente sempre vai estar lá e vai conseguir resolver. Tem que fazer acontecer, exatamente. Senão não vai funcionar. Então imagina perder uma viagem de 4, 5 dias lá na hora porque o equipamento não funcionou ou não tinha o suporte no sábado ou no domingo. Não, tinha que resolver. Então é algo que a gente realmente precisa. Era domingo e o equipamento não funcionou? Era no sábado de tarde. E como é que foi? O que fez? Então, a gente costuma sempre deixar tudo salvo, os processos que a nossa equipe faz aqui dentro. Então, para nós foi um pouco mais simples porque a gente tinha tudo mapeado o que precisava fazer com o equipamento. Então, chega na hora lá, eu precisei acessar esses arquivos e poder entender um pouquinho melhor a parte do equipamento para poder funcionar. Mas até lá foi dor de cabeça, estresse, até todo mundo poder resolver. Sim. Mas no final deu tudo certo, o cliente saiu utilizando, então hoje é um dos nossos maiores clientes também, e amigos nossos também, de fato. Que são experiências que a gente guarda para a vida toda, né? Algo que a gente, tanto essa parte de erro de programação, a gente guarda para que não aconteça de novo. E também a experiência, cara, que foi única lá. Sim. É um ambiente totalmente único, onde a gente não imaginava. Tipo, animais silvestres, por exemplo, o tucano. Viu o tucano lá? Tipo, animais que a gente eu não conseguia nem imaginaria ver aqui, a gente conseguiu ver lá. Eu até falei pro Deus, a próxima vez que ele for lá, ele vai me trazer uma pena de tucano para mim. Não tô nem aí, vai ter que resolver. A gente vai ter que achar. E que legal, a gente pode falar o nome desse cliente? Sim, hoje o cliente nosso é da MCL Grupo. Né? O Fabiano? O Flaviano. Flaviano, grande abraço aí, Flaviano, aí, então, queridão. É uma empresa muito legal, eles são um grupo, né, onde eles têm diversas atuações lá dentro da região onde eles atuam. Então, cara, pessoal de muito sucesso mesmo, assim, pessoal fora da curva lá, a gente entende que todo o sucesso deles vem devido ao grande esforço deles também e à humildade que aquele pessoal tem. Sim, Flaviano é extremamente humilde, assim, uma joia de pessoa, de verdade. Desde a primeira vez que eu falei com o Flaviano, que realmente ele chegou até mim, né? Eu que passei ele pro Deilson, inclusive. Nem sabia que estava falando Flaviano, agora que eu me liguei. Mas desde a primeira vez que eu falei com o Flaviano, assim, um amor de pessoa, um cara extremamente educado, muito solícito, né? E muito inteligente também. Ele sabia o que ele precisava desde o início, sabia como fazer, o cara
ligadaço em tudo, né? Exatamente. Mas imagino que já tenha ido para instalações que tu ficou empenhado, né? Deu problema no carro, deu problema no equipamento. Diversas vezes. Até pouco tempo na região de Caxias, a gente foi fazer com o gestor do suporte, o nosso técnico e eu para poder acompanhar a operação. A gente chegou lá no local onde a gente estava próximo ao local de instalação, cerca de 5 ou 6 quilômetros, e o nosso pneu, o primeiro pneu furou, fizemos a troca do pneu e o nosso step também furou. Então a gente acabou ficando empenhado no local onde não tinha sinal, próximo a local de instalação, onde era próximo, mas não relativamente próximo, para a gente poder ir caminhando até o local para fazer as instalações. Então lá a gente precisou pedir ajuda para uma pessoa que estava passando de moto, que também acabou furando o pneu bem próximo onde a gente estava. Ah, estrada abençoada, hein? E daí ele pediu socorro para um amigo dele, um vizinho dele, onde esse cara levou o nosso pneu para poder fazer o conserto para a gente poder sim fazer a operação do cliente naquele dia. Onde a gente teve atraso, mas sim, de fato a gente não acabou deixando o cliente na mão, né? E nesse dia específico a gente estava tão azarado que a gente estava caminhando pela rua. Cara, tu tá rindo porque tu já sabe o que aconteceu, né? Sim. Um passarinho simplesmente passou e cagou na minha cabeça nesse mesmo dia. Então é algo que, de fato, a gente entendeu que tinha que acontecer. Sim. É coisas que a gente vai levar pra vida e vai acabar arrancando risada, como essa aqui, tu com uns clientes também, com os nossos colaboradores aqui, colegas. Porque não adianta, né? A gente está na rua, está lidando com isso, então a gente tem que conhecer a operação do cliente, a gente tem que conhecer a nossa operação para entender como é que é o sucesso, né? Para onde vai esse sucesso, né? O que é de fato o que acontece. E a gente sabe qual que são as dificuldades que a gente enfrenta e também a gente tem que conhecer as dificuldades do nosso cliente. Então nada melhor que estar lá, e é muito gratificante. Eu gosto muito desse trabalho de ir até o local, acompanhar uma instalação, conversar com o cliente, porque a gente acaba conhecendo diversas pessoas, como a gente comentou do Flaviano. A gente tem diversos outros clientes, diversos outros gestores de frota que a gente acaba conhecendo. E eu sempre aprendo muito com essas pessoas. Então a gente tem sempre muito o que aprender com essas outras pessoas também. E acaba sendo uma troca de experiências, né? Exatamente. Assim como a gente aprende muito, e é um grande diferencial da Alisat, hoje a gente está dentro da operação do nosso cliente, né? A gente está imerso naquela operação. A gente não manda alguém lá instalar, a gente vai, a gente conhece, a gente entende as dores, entende os pontos positivos desse cliente para fortalecer, entende que tem que melhorar. Então acaba sendo uma grande troca, né, de cultura mesmo, de empresas, né? Exato. E é muito interessante, gente. Sempre que o Davidson vai fazer uma instalação, ele volta com uma história diferente. É sempre uma história nova, a gente dá risada, às vezes a gente fica meio apreensivo, mas logo se resolve, né? São histórias muito boas, assim, é muito interessante de ter essa troca. Além da proximidade, né, que a gente fica do nosso cliente parceiro. Né? A gente brinca aqui na Alisat, que o nome é Alisat, né? Mas a gente brinca que Ali é de aliança, né? Porque a gente justamente cria esse relacionamento de prosperidade com o cliente, né? Não é uma coisa que a gente quer lá instalar e joga na mão dele, né? A gente faz esse acompanhamento, tem esse cuidado, né, com o cliente. E conhecendo assim essa operação, conhecendo as pessoas que estão dentro da operação, os motoristas, os gestores, os donos da empresa, fica muito mais fácil, né, de fazer os treinamentos, de fazer essa troca cultural, né? E realmente eu adoro ouvir as histórias porque eu sempre dou muita risada e eu se divirto demais, assim. A gente gosta muito também de ter, como tu falou, do motorista, né? A gente sabe que sempre tem aquela pessoa, um motorista mais antigo, um motorista líder, digamos assim, onde a gente gosta de fazer o contato e também conversar com essa pessoa para entender e mostrar para ela o que o sistema pode ajudar eles de fato, né? Porque realmente é segurança para a empresa, segurança para nós, segurança para o motorista também. Então a gente acaba conhecendo muita história, cara, de motoristas ali que estão dentro da empresa 20, 30 anos, motoristas motoristas que têm 60 anos de experiência, tipo, coisas assim que vão realmente... 60 anos de experiência? Por exemplo, a gente fez uma viagem a Caxias, onde o cara trabalhava na área de obras ali há mais de 60 anos. Então, tipo, o cara trabalhou uma vida inteira dentro dessa área. Dois de mim, assim. Exatamente. Então, o que a gente pode aprender com essa pessoa? Muita coisa. A gente aprende muita coisa, muita lida que essa pessoa, que a gente sabe ali, quais são as dificuldades dele.
Então, cara, é fora do comum mesmo. Uma dica que eu dou para todos é: conheçam os clientes, vão de fato atrás, vão conversar com quem vocês estão. E não só o cliente, né, mas com quem trabalha com ele também. Porque a gente vai conseguir entender de fato quem é o nosso cliente e o que eles querem também. Né? A operação mesmo. Exato, né? O sucesso do nosso cliente também, o nosso sucesso, o sucesso do nosso cliente também depende daquela pessoa que está atrás do volante. Sim. Então, nada melhor que conhecer essa pessoa também. É um grande sistema, né? É uma única coisa que precisa andar em conjunto, né? E dentro dessa expertise que a gente traz foi onde a gente começou a desenvolver esses treinamentos para os motoristas, que caso você não saiba muito sobre treinamento de motorista, pode olhar o nosso último Alicast, onde eu e o Alisson abordamos mais profundamente essa questão e essa importância. Mas realmente isso foi uma coisa até que o Davidson trouxe, né? Lembro que algumas vezes a gente parava até depois do expediente e ficava quebrando a cabeça para saber como é que a gente ia trazer o motorista mais para perto, né? Que a gente ia fazer para engajar o motorista, como é que a gente poderia trazer essa mudança. E foi quando a gente começou a desenvolver diversos treinamentos, né? Hoje a Lisat tem uma plataforma de treinamentos exclusivos para os nossos clientes parceiros, né? Onde os clientes entram, eles podem fazer um acompanhamento das aulas por vídeo, tem testes, provas para a gente saber se eles estão mesmo acompanhando o treinamento, né? E hoje quem mais aparece lá na plataforma é esse rostinho lindo aqui do Davidson, né? Faz todos os treinamentos que estão lá hoje, né? Passou uns 3 meses gravando treinamento, né, Davidson? E ainda grava. E ainda tá gravando, né? E nunca vai acabar, porque sempre acaba lançando uma novidade no sistema, sempre acaba atualizando a inteligência artificial. E é uma coisa que é muito importante, manter essa atualização constante, né? Faz com que a gente sempre esteja à frente. Né? A gente sempre puxa o mercado, né? Em vez de surfar na onda, a gente está fazendo a onda acontecer. Né? E, cara, sempre muito bom ouvir as histórias, assim, eu gosto muito, né? Gosto de dar risada, sei que lá na hora não deve ter sido legal quando o passarinho te abençoou lá, né, no meio do nada, mas hoje a gente dá risada, hoje a gente pode tirar algo bom disso, né, verdadeiramente, algo que seja extremamente benéfico para todo mundo. E chegando o momento que, pelo menos, eu estava esperando muito, vamos agora fazer aquela análise dos vídeos que tu trouxe pra gente? Sim. Eu estava bem interessado nisso aqui. O Davidson me mandou os vídeos, eu vou abrir eles aqui. Então, continuando, né, o Davidson trouxe aqui para nós 2 vídeos de cases de sucesso aqui da Lisat. Né, um vídeo um pouco mais leve, né, e um vídeo que realmente teve um impacto maior na operação. Então a gente vai assistir aqui o vídeo, o pessoal da edição vai colocar o vídeo para vocês em tela grande aí para vocês assistirem, fiquem tranquilos, tá? Que vocês vão conseguir ver bem o que aconteceu. Então, vamos dar play aqui no primeiro vídeo e depois a gente comenta o que aconteceu, né? Esse é um caso muito interessante de desatenção no trânsito, né? Aconteceu uma história antes ali, que depois da finalização do vídeo eu vou contar o que aconteceu ali, mas a gente consegue perceber que o motorista estava totalmente desatento e a gente pode ver ali que é uma área, cara, de extremo perigo, né? É uma serra onde o motorista está descendo, cara, e total desatenção. Aqui a gente vai conseguir perceber logo em seguida que ele vai passar por cima de um cone no meio da pista, né? Ó, olha aí. O cara invadiu a pista ao contrário, passou por cima do cone e seguiu descendo a serra com o caminhão, não parou, né? Como se nada tivesse acontecido. Cara, esse é um perigo, porque o que aconteceu nesse meio tempo? Ele não parou mesmo. Ele não parou, o cara rodou mais cerca de 4 a 5 minutos, isso acabou quebrando o radiador, furando o radiador desse caminhão, né? Onde a empresa teve um prejuízo de mais ou menos R$ 2.500 só para trocar o radiador, a gente está falando só do radiador, fora para-choque, outras peças ali, tá? Isso de início. E o que foi o caso? O que ocorreu essa desatenção do motorista, né? Chega a ser um pouco engraçado, é triste, mas é engraçado. Nessa serra a gente pode ver que ela está acontecendo vários trechos de obras. Então o pessoal acaba parando, né, o trânsito para poder seguir outras partes. E o que nesse ponto de parada, o motorista desse caminhão acabou conversando com a mulher de algum dos carros da frente ali. E o que aconteceu? O cara pegou o contato dela ali para trocar uma mensagem, pegar o Instagram. E nesse meio período, o cara foi descendo já mandando mensagem para a mulher. Ele estava com o telefone. Então, nesse momento, ele estava utilizando o telefone. Ele estava com o telefone na mão, exatamente. O cara estava utilizando o telefone. Então, por isso que ele não viu o cone. Exato. Então. Na desatenção. Imagina tu com um caminhão de toneladas ali descendo a serra carregado. R$ 1 milhão dentro do caminhão. Exato.
E, cara, passar por cima de um cone. Imagina o que poderia acontecer se tivesse vindo um carro ao contrário. Um acidente maior que poderia Dá pra ter ver sido. claramente, eu vou voltar aqui no vídeo, mas dá pra ver que claramente ele invade a outra pista, né? A gente vai deixar, vou deixar o frame aqui bem certinho quando ele pega o cone. Voltou um Aqui, pouquinho né? mais. Aí. Aí, aqui. Ali, ó, o cone. Ó. Aqui, ó, dá pra ver que é claramente, aqui, ó. Ó o cone aqui. Não sei se dá pra ver aí, o pessoal da edição aí ajuda, né, de algum jeito. Mas dá pra ver claramente o cone ali, né, na frente e ele metade do caminhão aqui na pista contrária, né? Os carros todos bonitinhos lá, certinho. E como é que tu descobriu que esse cara tava mexendo no telefone nessa hora? A câmera interna pega tudo. Câmera interna, sim. Pega tudo. E o que acontece também? Esse motorista ele já tem um caso recorrente de o nosso sistema tá ali, ele pega e ele baixa a câmera. Então esse é um motorista recorrente que ele costuma ter vários erros, né? Então o pessoal a empresa já tomou as devidas atitudes com ele. O que aconteceu com esse motorista? A princípio o motorista foi desligado da empresa, então por esse erro, né, o cara acabou omitindo, dizendo que não estava no telefone, que não sabia o que aconteceu, mas claramente ele viu que passou por cima de um cone, ele claramente continuou rodando com um caminhão ali, né? Então isso acabou acontecendo um prejuízo para a empresa, além de um dia de trabalho, né? Que o caminhão ficou parado lá. O caminhão ficou parado para realizar o conserto, né? E ainda mais o custo, né, de operação e, cara, o risco. Imagina. Falou ali que foi 1.500 de reparo. R$ 2.500. 2.500. Só o radiador desse caminhão que o pessoal falou para nós ali que acabou tendo que comprar. Então a gente não sabe o custo de mão de obra, que ele não repassou, mas se estragou outras coisas ou não. Sim. Né? Então isso acaba acontecendo diariamente. Né? É um erro básico. Básico, né? Pelo uso do telefone. Então, o que acontece? Esse cliente ele ainda implementou medidas para poder tratar esse tipo de erro. Né? O que ele fez, o que ele faz, né? Ele implantou um sistema de bonificação para os motoristas. Um motorista que tiver menos acionamento de telefone, um motorista que não baixar a câmera, um motorista que reduzir os erros durante a operação, ele dá uma bonificação muito boa para esses motoristas, né? A gente sabe que hoje a questão do motorista já é um pouco difícil de conseguir. E eles dão uma bonificação muito boa para esses motoristas para evitar esse tipo de erro, né? E ainda a gente se vê pessoas fazendo errado. Parece que não tem necessidade, não precisa daquilo. E, cara, o risco de uma família ali, desatento. Não, e outra que com a câmera aqui, a gente sabe exatamente o que aconteceu. Caso não tivesse, como é que o gestor ia ter certeza que o motorista podia falar qualquer coisa? A palavra dele? A palavra dele simplesmente bateu alguma coisa, voou, caiu do carro da frente, mas não, porque a gente viu total desatenção. Então não tem muito. Porque tava flertando, né? Tava no Exatamente, com uma moça, o cara tava feliz da vida ali no final de dia, achando que ia se dar bem. Sim. E acabou acontecendo o que aconteceu. Acabou se dando bem mal, né? Bem mal, exatamente. Que interessante, cara. Vou passar o vídeo aqui mais uma vez, para caso alguém não tenha visto com clareza, que não vou passar tudo, mas o pessoal poder acompanhar aqui. Normalmente a gente vê essa descida de serra. Onde é que é isso aqui, Davidson? É Santa Catarina? Não, é aqui na Serra do Rio Grande do Sul mesmo. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo. Bem bonita a paisagem. E aí, ó, o cone, ó. Ele dá no meio do cone. E o cone foi indo embaixo do caminhão? Foi arrastando? Foi embaixo do caminhão até parar ali. E depois ele conseguiu fazer a parada um pouco mais para frente, né? Onde ele conseguiu parar e pedir socorro, né? Porque chegou lá, o caminhão já tinha fervido, já não tinha mais como descer. Não tinha mais água. Então, eles precisaram chamar o guincho e descer com a serra. Tipo, mais esse custo. Mais o custo do guincho, né? Também. Que interessante, cara. E isso aqui realmente, se não tivesse o vídeo, a gente nunca saberia, né, o que de fato aconteceu nesse dia, nesse momento específico, cara. E imagina que aqui o dono dessa empresa, desse cliente parceiro, deve ter ficado extremamente satisfeito, né? Chegou a falar com o pessoal lá? Ele não ficou muito contente com o gasto que ele teve para poder arrumar o veículo. Imagino que não tenha ficado mesmo. Mas sim, ele entendeu de fato que a operação dele precisava desse vídeo monitoramento. Ele entendeu que não só por proteção do motorista em si, mas proteção do bem dele, né? Para ele poder entender né? quem que está utilizando o patrimônio dele. Como tu disse, o caminhão ali chega a custar 1 milhão, 2 milhões de reais, dependendo do que está instalado nele. Então, e essa empresa ainda também faz transportes de guincho. Então, ele está com o patrimônio de outra pessoa no veículo dele. Então, quase dobra o patrimônio. Exatamente. Como é que vai ter a garantia que aquilo ali está sendo transportado de forma correta? Então, é isso que acaba acontecendo, né? A pessoa precisa ter essa garantia. Eles não entendem a necessidade do vídeo monitoramento até ver isso aí. Até acontecer na prática mesmo, né?
Então a pessoa entende, né? O gestor entende que aquilo ali vai ser necessário para ele para sempre, né? Ele vai entender que aquilo Agora não tem como voltar atrás. Exatamente. Agora ele não vai conseguir mais trabalhar sem essa ferramenta. Não vai conseguir ficar sem, né? Mas que bom que ele teve, né, realmente essa ferramenta, que ele estava utilizando essa ferramenta para saber com transparência o que acontece no dia a dia da empresa dele, né? A gente trouxe também aqui um outro vídeo, né? Esse vídeo é um pouco mais sensível, né, digamos assim. E mais recente também, né, Davidson? Deixa eu colocar aqui pra gente. Esse vídeo foi do início do mês de dezembro, né? Início de dezembro. De dezembro de 2024, e esse foi no início de janeiro, agora. Foi logo em seguida, agora na virada do ano, né? Deixa eu ajeitar aqui. Então vamos agora, esse é o segundo vídeo que o Davidson trouxe pra gente, que ele estava falando que aconteceu aqui no dia 3 de janeiro de 2025. De 2025. Aqui a câmera também traz algumas informações, se vocês verem, o pessoal da edição vai colocar no vídeo. No canto inferior esquerdo do vídeo tem algumas informações sobre data, hora e localização. E, bom, vamos ver o vídeo aqui e depois a gente comenta o que aconteceu. Tá? Esse é um outro vídeo que a gente vê total... Esse desviou do cone, pelo menos. Esse desviou do cone, mas é um vídeo de total desatenção do motorista, né? Que aqui acabou sendo um pouco mais grave, afetando terceiros, né? Onde a gente consegue entender nessa região o que acontece aqui. O motorista, por desatenção, acredito, o horário, ele acaba passando 2 pares seguidos, né? E a gente acaba acompanhando o segundo veículo aqui, nesse exato momento onde acontece o acidente. Puxa. Cara, esse prejuízo foi um pouco maior. Mas como é que ele não viu o carro lá, cara? Total desatenção. Né? A gente analisou a câmera interna, a gente viu que ele não estava utilizando o telefone de fato, mas é uma desatenção no trânsito. Então, daqui a pouco a gente não pode culpar um motorista também por cansaço de um dia longo de trabalho, enfim, mas, cara, total desatenção mesmo. Ele passou um pare, passou outro, o veículo vinha acompanhando, estava com o farol ligado, estava na pista correta, então a gente não tem muito o que comentar. Ele invadiu a preferencial, né? Exatamente, ele invadiu uma preferencial e acabou acontecendo um acidente. Então... E aqui a gente deixa bem claro assim, tá, gente? Quem está acompanhando, a gente tirou a câmera interna para preservar a identidade do motorista e também a privacidade dos nossos clientes parceiros. Mas nesse vídeo aqui a gente também possui as imagens das câmeras internas, nos 2 vídeos, né? Com as informações completas. Então você, na sua operação, que tiver o vídeo de monitoramento, você vai ter muito mais informação que a gente está mostrando aqui, né, Deus? Exato. Mas por questões de privacidade contratual, a gente decidiu não trazer informações sensíveis dos nossos clientes parceiros, né? E, cara, isso daqui é surpreendente. A falta de atenção, assim, é um erro básico, né, cara? Isso aqui é simples. Vou até botar de novo aqui pra gente ver, porque eu lembro até, isso aqui acho que o Davidson até me mostrou quando aconteceu, e eu não consegui entender, e até agora estou sem entender exatamente o que aconteceu. Olha só, o cara passou um pare, já estava no meio da pista aqui. Passou o primeiro, passou o segundo, e a gente vê nitidamente o carro vindo ali. Dá para ver claramente. E derrubou plaquinha ainda. Cara, e aqui foi um prejuízo um pouco maior que o caminhão, né? Foi cerca de 10 mil reais ali para poder resolver o problema dos 2 veículos, né? Porque a empresa acabou sendo culpada, ela tem que arcar com o próprio prejuízo e o prejuízo do terceiro também envolvido. Aqui não tem nem como falar que a culpa não foi realmente do motorista, né? Exato, não existe falha mecânica, não, é totalmente falha do operador ali que está. Falha humana, né? Exatamente, uma falha humana. Acaba acontecendo com todos, né? Mas o cuidado é pouco e a gente teve como provar para a empresa, né? A empresa tem como se resguardar que não tinha nada de errado com o equipamento dela, não tinha nada de errado com o veículo dela, e sim uma falta de condução mesmo, né? Um erro de condução do motorista. E a gente também tem outros casos que acontecem aqui, mas a gente não pode trazer vídeo, por exemplo, que daí são coisas mais engraçadas, né? Exemplo, um cliente fez uma implementação na semana retrasada, no primeiro dia de utilização do sistema deles após o treinamento, eles foram checar as câmeras e pegaram o pessoal do carregamento dormindo dentro do veículo. Então, cara, além de gerar esse cuidado com o patrimônio, a gente acaba afetando também a produção diretamente, a eficiência da frota, né? O cara estava olhando o vídeo lá e viu o cara dormindo dentro da cabine do veículo enquanto o pessoal estava carregando. E o que isso mostra? O fulaninho estava lá dormindo, por que eu não posso dormir também? Porque eu não posso fazer o corpo mole também? Acaba gerando uma cultura de desinteresse, né? Exato, a gente também tem a questão
do consumo de cigarro dentro dos veículos também, onde a câmera pega, o pessoal vê. Telefone, então, nem se fala. Né? Telefone é o básico. A gente diz, né? A pessoa não desgruda o telefone o tempo todo. É uma extensão do corpo humano já. Mesmo que a câmera falhe o tempo todo, que não pode usar o telefone, para parar de usar o telefone, ainda está avisando. A gente também teve casos que a gente fez a instalação de uma câmera para teste numa empresa, no pior motorista da empresa, que eles falaram, né? Em acompanhamento. E o que a empresa relatou para nós depois disso? Mudou da água para o vinho. O meu pior motorista virou o meu melhor motorista. Só por ter a câmera ali dentro. A empresa nem chegava de fato a fazer o acompanhamento dos vídeos em si. Mas só de fato de ter a câmera ali, ele vê que tem alguém acompanhando, ele pode ter alguém acompanhando ele na direção, o cara mudou até a postura de dirigir. O cara antes dirigia assim, hoje ele já dirige assim, já muda a questão de direção. Até pra coluna dele. A média de consumo desse cara disparou, tipo assim, ele fazia 1 km por litro, ele tá fazendo 2, 2,5. Então, cara, isso é uma operação, imagina isso em 20, 30 caminhões, como é que, o que muda? Né? O impacto que isso gera, né? O que gera, o custo ali, o investimento que ele tem com o Alisat hoje, cara, se paga no primeiro mês de rodagem dele ali com os caminhões escutando isso. Tranquilamente, né? Exato. Com margem. Com margem de sobra ainda. E olha, você não sabe o que aconteceu com esse motorista? Se acabou sendo desligado? Não, esse a gente não tem. Como o cliente pediu mais sigilo nessa parte ali, eu até não entrei em muito mais detalhes com ele sobre isso, mas hoje a única coisa que ele autorizou é mostrar esse vídeo aqui, né? Sem a parte de identificação de mais ninguém. Perfeito. É muito interessante realmente esses vídeos, assim, são coisas bem impactantes que a gente vê, né? Que a gente às vezes nem imagina que acontece. Cara, nem imagino que um mísero cone vai gerar aí quase 3 mil reais de prejuízo, né? Ou que uma falta de atenção como essa gera um prejuízo tão grande. Na realidade nem foi o cone, né? Foi o contato Foi o contato da moça ali, exatamente, né? Que acabou afetando o motorista. Essa falta de atenção, né? E o que a gente entende de tudo isso é realmente essa gestão após, né, a implementação do vídeo monitoramento. Não é só a implementação do vídeo monitoramento, é como ele vai ser implementado, os desafios que envolvem essa implementação e também a gestão, o acompanhamento que é feito com o nosso cliente, né, trazer para perto, né, a gente ir até o cliente, a gente conhecer a pessoa que está por trás daquela operação, né? Isso realmente gera um engajamento muito mais forte, né? E hoje a gente não diz só a parte do vídeo monitoramento, né? Hoje se tem uma empresa querendo começar nessa parte para poder controlar a sua frota, a gente não precisa começar pelo mais avançado. Hoje tem estilos de ajuda do mais simples também. Hoje um simples rastreador básico já consegue ajudar a empresa de vocês de uma forma muito grande. Por exemplo, a gente estava conversando com o nosso CEO também, que ele ficou sabendo de um roubo que teve de uma empresa, que é onde roubaram uma retroescavadeira do cliente junto com um caminhão, botaram a retro em cima. É igual essa daqui, inclusive. É praticamente igual essa aqui, né? Que foi roubado, né? E o cara conseguiu localizar. Eles esconderam a máquina no meio do mato, foi conseguido localizar o caminhão e a máquina, cara. Então, uma máquina de R$1 milhão, caminhão de mais 250 mil, 300 mil reais, então que é algo que acabou dando de retorno. Então, realmente o investimento é muito baixo para o retorno que a empresa gera. Colocando na ponta do lápis é quase nada, né? Vamos supor que tu está pagando ali o valor básico de um rastreador para recuperar uma máquina de R$1 milhão. Tu poderia pagar 50 anos de rastreador ali que ainda está no lucro. Então... Exatamente. E a longo prazo esse lucro só tende a aumentar. Exato. Né? Porque se acontecer de novo já está garantido, já está resguardado. Hoje não só para frotas, a linha amarela, também caminhões, por exemplo, frotas de Uber que a gente atende hoje também, que fazem a locação de provedores de internet, isso, né, tem muitos carros leves. Então a gente consegue atender uma ampla variedade de empresas, né? Tudo o patrimônio móvel hoje que a gente consegue atender. Então, veículos que para aluguel de aplicativo tem um grande índice de roubo. Então a gente também tem a nossa parte de monitoramento para isso, para a pessoa poder acompanhar. Isso acaba dando uma recuperação no veículo. Por exemplo, perder um carro desse, o custo é muito elevado. Então vai deixar a tua operação no vermelho. E o rastreador ele te ajuda a recuperar esse veículo diversas vezes. A gente tem empresas aí
que tiveram 5, 6 carros roubados de Uber todos esses anos. Então, imagina, a gente botando isso na ponta do lápis também, quanto que daria de retorno para o cliente. Um veículo roubado é todo o gasto dele que ele tem num ano, por exemplo, com a gente aqui, que já se pagou. 100 mil que já foi. Que já se pagou. Então, acaba que vai ajudando muito. De fato, né? A gente tem várias áreas para poder atuar. Tanto da parte do controle, ajuda do motorista, o controle do patrimônio em si. Então, cara, faz muito sentido hoje para uma empresa que tem uma frota, ela tem que ter o controle desse patrimônio. Né? Não é imprescindível ter. O futuro está aí, né? Não vai mais ter como fugir disso. E realmente, assim, acredito que o Alicast hoje tenha sido muito produtivo. Conseguimos abordar temas muito importantes, né? E achei muito interessante que tu trouxe esses vídeos para a gente acompanhar. A gente vê na prática, né, a influência do vídeo monitoramento. A gente vê como isso realmente gera essa economia, essa redução de custos, né? E trazer essa redução de riscos inteligente, né? Então, sempre digo assim, todo mundo que quer realmente conhecer um pouco mais essa tecnologia, quer transformar essa frota, quer conhecer o Daverson também, conhecer a expertise que ele traz, entra em contato aqui com a Alisat. A gente tem um time comercial extremamente capacitado para atender você, né? Num primeiro momento é capaz que você fale até comigo, então pode entrar em contato com a gente, eu vou atender todo mundo com muito carinho, com muito cuidado, para a gente realmente dar esse retorno que você busca. E aqui você vê na prática como a gente está pronto e apto, capacitado para ajudar na eficiência e na segurança da tua empresa. A gente vai conhecer a sua operação, a gente vai conhecer você, vai conhecer os seus motoristas, para que a gente saiba qual é a melhor solução. Porque às vezes nem sempre uma solução mais avançada, como tu falou, é a melhor, né? Exato. Temos exemplos de que às vezes uma solução mais simples, utilizada da maneira correta, com a implementação correta, os treinamentos corretos, pode trazer um impacto muito maior. Então, por isso que a gente sempre estuda a operação do cliente. E existem as nossas responsabilidades e as responsabilidades dos nossos clientes parceiros. Então, Daverson, muito obrigado pela tua participação aqui hoje. Foi extremamente gratificante ver tu apresentando, ver tu falando. Já aprendi muito aqui hoje, coisas que eu vou colocar em prática no meu dia a dia também. E deixa esse momento para você se despedir, para você falar alguma coisa que você quiser falar para a nossa audiência. Tá com você a palavra. Então, primeiramente, muito obrigado, Bruno, pela oportunidade, né? A gente sempre vem acompanhando aqui a parte do Alicast, então é muito gratificante a gente poder transmitir um pouco do nosso conhecimento também para outras pessoas. E nada melhor que fazer desde o início correto, né? Exato. A gente sempre tem esse ponto. O sucesso do cliente é isso, garantir que ele está entrando da forma correta até o final. Então, como o Bruno disse, a gente pode começar com implementações mais básicas para uma empresa que não tem tanto conhecimento de uma gestão. A gente vai auxiliar nesse ponto, né? E a gente pode ir implementando utilizações mais avançadas para o futuro. Então, sim, a gente pode iniciar, mas a gente pode iniciar do mais básico, mas o importante é sempre iniciar em algum ponto. Então, a gente tem que começar de algum local para poder ter o controle. Porque hoje a gente entende que os maiores gastos é a frota, né? Então a gente tem que controlar, a gente tem que auxiliar o nosso motorista que está no dia a dia ali na rua, né? E a gente vai transmitir um pouco do nosso conhecimento que a gente tem hoje para outras pessoas também, e a gente também quer aprender com os nossos clientes. É uma troca. Exatamente, é uma troca, a gente sempre tem uma moeda de troca. Então é algo muito gratificante para mim também comentar sobre esses casos, me relembrar, dar risadas, porque é algo que vai moldando a minha vida também, e também eu acredito que vai auxiliando muitos dos nossos clientes. Com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigado por essa participação aqui. E quando precisar de mim, eu vou estar aqui de novo para a gente poder fazer outros também. Então, para você que acompanhou até aqui, muito obrigado. Peço que você deixe o like, que você compartilhe, indica para aquele gestor de frota que está trabalhando mais como bombeiro apagando incêndio do que como gestor de frota. Manda para aquele seu amigo que aluga 5, 10 carros de Uber aí, que está perdendo os cabelos com os motoristas que não estão nem aí para os carros dele, que a gente tem soluções para ajudar. Deixa aqui no comentário também, né, ou manda pra gente a mensagem pedindo algum tema que você queira que a gente comente, que a gente explique, que a gente mostre um pouquinho da nossa operação. Com certeza vou trazer o Daverson mais vezes aqui, porque cada vez ele aparece com uma história mais mirabolante que é extremamente interessante para nós também. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fique com Deus. Até mais. Muito obrigado.